Mensagem número 64, Êxito, baseada numa passagem do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, onde Jesus diz: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E Emmanuel comenta: muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se atempou à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Então, pessoal, aqui logo na conclusão da mensagem, quando Emmanuel diz que a vitória real é a vitória de todos, ele já está falando qual é a verdadeira natureza do êxito no sentido espiritual. Porque a nossa tendência é focar o significado semântico de êxito do ponto de vista material, o que vale dizer que a gente tende a interpretar o êxito como um êxito pessoal. Mas espiritualmente falando, aqui Emmanuel nos diz que a vitória real é a vitória de todos, ou seja, o verdadeiro êxito é aquele que não ignora a separatividade, a inseparatividade, aliás, né? Ou seja, o fato de que todos nós, todos os seres do universo estão interconectados por uma grande rede cujos fios se relacionam permanentemente. Então, essa falsa ideia que a visão materialista da vida, a visão egóica da vida nos dá, de que as vitórias pessoais possam vir a se constituir em vitórias reais, ela é absolutamente equivocada e em absoluta desarmonia com os princípios universais. Porque o universo não se constitui de individualidades isoladas. O universo se constitui de seres permanentemente, continuamente interconectados. Ou seja, ou todos crescem e ganham, ou todos perdem e se diminuem espiritualmente. Então, esse ponto é um ponto muito importante, porque Emmanuel, inclusive, se vocês observarem bem aqui nesse último parágrafo, ele associa essa visão do verdadeiro êxito como um êxito coletivo, como um êxito de todos, à simplificação do caminho. Ele simplifica o caminho. Por quê? Porque quando vários corações se unem para obter uma vitória comum, o poder dessa energia
é multiplicado, é potencializado de maneira praticamente infinita. E é aí que reside a força da comunidade religiosa. Por que que os cristãos primitivos se agruparam em comunidades para contemplar e cultivar os ensinamentos de Jesus? Porque eles sabiam que a intenção iluminada de cada um deles, conectada à de todos os outros que ali se reuniam em nome do Mestre, constituía uma energia muito mais poderosa do que qualquer uma que tentasse ou que se propusesse caminhar isoladamente. Então esse é o primeiro ponto que a gente deveria destacar nessa mensagem, que a verdadeira natureza do êxito, a natureza espiritual do êxito, ela está diretamente vinculada a uma visão fraterna da vida, né? Uma visão de que nós estamos no mundo para cooperar uns com os outros, para nos darmos as mãos, né? E na mensagem ainda, Emmanuel dstaca também outros pontos importantes, e dentre eles, esse aqui, quando ele diz que muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Esse é um ponto crucial também para todos aqueles que se propõem a avançar no caminho espiritual. Preocupação desmedida em torno do êxito significa que nós caímos naquele velho vício de nos apegarmos ao resultado, em vez de concentrarmos e focarmos a nossa atenção no próprio processo. Porque se a lei da vida é uma lei de causa e efeito e ninguém colhe senão aquilo que semeia, então nós não devemos nunca estar preocupados com a colheita, e sim com que semeadura estamos fazendo. Porque, como diz um provérbio chinês antigo, a árvore já está contida na semente, né? A semente já contém a árvore em potencial. Então, basta que nós nos concentremos no presente, sem ansiedade, sem preocupação em sermos ou não exitosos, mas apenas com a preocupação de que, tendo atenção plena ao que está acontecendo agora, nós potencializaremos a nossa capacidade de escolher boas sementes e de fazer uma semeadura que naturalmente irá desembocar em um êxito espiritual, de paz e de equilíbrio. E isso é muito importante, porque vejam que já no segundo parágrafo, Emmanuel volta a tocar nesse ponto, que ele diz assim: sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Por quê? Porque sonhar realizações mirabolantes é exatamente esse processo de nós ficarmos pensando ou focando nos resultados que a nossa ação poderá trazer. E isso é uma forma de ignorância que muitas vezes se manifesta de maneira muito sutil, porque nós acreditamos que estamos fazendo um trabalho profundamente espiritual, quando na verdade, ao nos preocuparmos com os resultados, nós estamos nos vinculando a uma forma de operação da mente extremamente egóica, porque o ego é exatamente esse modo de operar da mente que se preocupa muito mais com conquistas, com o que vai conquistar, com o que vai obter, do que propriamente em se concentrar naquilo que está de fato fazendo neste momento. Então, é preciso que nós tenhamos muita atenção, porque muitas vezes nossas aspirações espirituais podem, por invigilância nossa, estar permeadas de sentimentos e de preocupações mundanas. Ou seja,
de preocupações de conquista. E o fato de nós aspirarmos, por exemplo, a iluminação ou a perfeição espiritual, conforme a terminologia espírita, não descaracteriza essa questão de que, se eu estou ambicionando, ainda que seja a perfeição espiritual e a iluminação, eu neste momento estou praticando uma ação dentro dos padrões de operação da mente egóica, ou seja, eu estou reforçando o meu egoísmo, né? Porque o egoísmo, ele é exatamente essa ganância de obter algo. O verdadeiro caminho espiritual, aquele que o praticante que consegue compreender com profundidade o caminho espiritual, ele entende perfeitamente que ele tem que abrir mão de todas as expectativas, até mesmo a expectativa de se tornar perfeito ou de vir a se iluminar um dia. Por quê? A nossa grande preocupação é de estarmos praticando a iluminação agora. E como é que nós praticamos a iluminação agora, neste momento? Aí vem os ensinamentos evangélicos de Jesus sobre a compaixão, sobre a equanimidade, sobre o amor, sobre a paciência. Então, o nosso foco deve estar no nosso fazer agora. O nosso êxito é o êxito em escolher a boa semente neste momento. É olhar para nós como nós somos agora, com todas as nossas virtudes e os nossos vícios, com todas as nossas perfeições e com todas as nossas imperfeições. Porque é neste terreno que nós temos que trabalhar. Não existe outro. Esse é o terreno real do nosso trabalho espiritual. É a maneira como nós nos apresentamos para a vida neste momento. Agindo dessa forma, aí sim, nós estaremos de fato cortando as raízes do egoísmo em nós, estaremos cortando as raízes da ganância em nós, porque não estaremos mais concentrados em obter nada. Estaremos apenas atentos ao momento e ao que podemos fazer agora de melhor. Estaremos trabalhando nas condições que temos para que possamos amanhã ter melhores condições, mas não vamos ficar pensando nessas melhores condições de amanhã. Vamos nos concentrar nas condições de hoje e trabalhar sobre elas. Porque é isso que nos fará repousar nessa presença divina, nessa onipresença divina que tudo permeia. Deus é onipresente, né? Nós já dissemos isso aqui algumas vezes no nosso Evangelho no Lar. Ele não é onifuturo nem onipassado, é onipresente. Ele está aqui e agora. Esse é o único momento em que nós podemos percebê-lo, porque ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo e vida só existe no presente. O movimento divino, o pensamento divino, a vibração divina só pode ser encontrada agora. É por isso que nós precisamos nos acolher como nós somos. É por isso que nós precisamos acolher as nossas circunstâncias do jeito como elas se apresentam agora. Porque é aí que Deus está se manifestando. Porém, se nós ficarmos presos ao nosso ego, nós vamos ficar divididos, rachados, porque vamos dividir o mundo entre aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos, aquilo que nos agrada e aquilo que não nos agrada, aquilo que nos felicita e aquilo que nós achamos que é a causa da nossa infelicidade. Dessa forma, nós jamais conseguiremos nos sintonizar com essa presença divina que está aqui, agora, pronta para abrir as portas de suas infinitas qualidades. Precisamos, portanto, nos despojarmos dessa dualidade do gostar e não gostar, e até mesmo também
da nossa tendência à indiferença, porque se tudo é divino, então nada deve nos ser indiferente. Porque nós não podemos ficar indiferente ao que é divino, né? Isso seria um ato de muito pouca inteligência. Portanto, a gente deve, na verdade, treinar para que nossos olhos brilhem em todas as circunstâncias, até mesmo naquelas em que nós julgamos que sejam circunstâncias tristes, até mesmo naquelas que nós julgamos que possam ser circunstâncias trágicas, porque isso é apenas um julgamento, isso é apenas uma opinião, né? E aí Platão já dizia há 2.500 anos atrás que opinião é ignorância disfarçada, porque as coisas são como são e não como eu acho que elas deveriam ser ou como eu acho que elas são neste momento. Isso é apenas a minha visão. E o que nós devemos fazer é harmonizar a nossa visão com a realidade da vida. É perceber que é a nossa mente que tem esse poder criador, esse poder que nos foi legado por Deus como reino divino dentro de nós, de criar a nossa própria realidade, né? Ou seja, nós precisamos aprender que o verdadeiro êxito, o profundo êxito do ponto de vista espiritual, é nós entendermos que o mundo lá fora, né, o mundo externo, o mundo que nos chega através dos nossos sentidos, ele não é algo que nós constatamos, ele é algo que nós construímos. Esse mundo é construído pela nossa visão. Portanto, o que nos cabe fazer é purificar a nossa visão, é ampliar a nossa visão, é subir na montanha dos cumes espirituais para termos uma visão ampla da realidade, uma visão que transcenda nossas limitações egocêntricas, que transcenda nossas opiniões, que transcenda o gostar e o não gostar. Porque essa é que é a verdadeira transcendência. Por mais paradoxal que possa parecer para a nossa mente ordinária, a verdadeira transcendência, ela não está numa realidade metafísica, no além. Ela se encontra aqui e agora. A possibilidade da transcendência, ela se encontra aqui e agora. E essa verdadeira transcendência é a transcendência da nossa visão limitada. É a transcendência da nossa visão estreita. Porque é essa estreiteza da nossa visão que gera o sofrimento e as aflições. É quando eu divido o mundo em aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, que eu gero sofrimento, que eu gero aflição, né? A aflição de fazer com que as coisas se encaixem nesse meu pequeno mundo do meu gostar e de que eu possa me afastar de todas aquelas que se encaixam naquele meu mundinho das minhas aversões pessoais. Enquanto nós estivermos operando dessa forma no mundo, nós não vamos ter êxito no sentido que essa mensagem está nos trazendo. O êxito é justamente a transcendência dessas limitações, dessas dualidades que nada mais são do que uma criação da nossa mente. Então, se nós treinarmos, se nós praticarmos os ensinamentos evangélicos, nós transcenderemos toda essa dualidade, nós transcenderemos todo esse modo de operar da nossa mente ordinária, esse modo estreito de operar da nossa mente ordinária, e ampliando a nossa visão, criaremos equilíbrio, criaremos paz e criaremos harmonia em nossa vida. E esse é o verdadeiro êxito.